Olá, estudantes do primeiro ano, sejam muito bem-vindos para mais essa aula aqui de Ciência da Natureza. Eu estava acompanhando aí, né? Vocês acabaram de ter aula de Biologia, e agora, seguindo com Ciência da Natureza, nós vamos ter a aula de Química. E esta é a última aula do bimestre, né, Georgia? Sim, está aproximando o que o estudante mais gosta, né? Férias para os nossos estudantes e professores, né? Sim, é um merecido descanso, né? Tá chegando as férias. Então, a última aula do bimestre e a gente vai falar sobre ciências dos materiais. Na verdade, a gente vai dar um rápido giro, né, Fábio, pelas ciências dos materiais, porque é uma matéria bem complexa. Ela tem várias propriedades, várias informações. Então, a gente vai dar uma fechada com vocês no bimestre sobre as ciências dos materiais, que vocês já começaram a ver ali na aula de biologia. A professora de biologia também trabalhou com vocês ciências dos materiais, então a gente vai trabalhar aqui também. O que a gente já estudou no decorrer de todo o bimestre? Eficiência energética, produção de energia e seus impactos. A gente ficou bastante tempo trabalhando em energia, e agora a gente mudou o conteúdo, mas ficou bastante parte do bimestre trabalhando em energia. A gente viu fontes alternativas de obtenção de energia, ciência segura no cotidiano, que foi a aula passada, que a gente falou sobre os laboratórios, sobre as regras de laboratório. E hoje a gente vai ver ciências dos materiais. E para ver o que vocês conhecem, né, Fábio, para a gente fazer aquele teste do que o aluno conhece sobre ciências dos materiais, a gente trouxe uma enquete, um chat para vocês. Observe uma porta de madeira, essa porta está até customizada aí, mas é uma porta de madeira, um portão de ferro e um giz, aquele giz que o professor usava lá em Isso 1900 é só e coisa bolinha, antiga né? nessas imagens aí, hein, É Georgia? para fazer um... Giz, acho que nem, os alunos acho que nem conhecem os alunos aí, né? Deve conhecer porque deve ter perdido Brincadeira, a ainda, gente mas usa ainda muito tem ainda. as lousas brancas, né? Mas aí aquele giz lá, o famoso giz do professor. Aí como você poderia descrever cada um deles? Olhando o portão, a porta e o giz, como você consegue descrever? Que características você consegue observar? Pode-se comparar os materiais que o compõem? Você pode fazer uma comparação do que é feito cada um deles? Então, 2 minutos para vocês no chat trazerem resposta para a gente. 2 minutos aí, pessoal. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay and let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm up by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream. Cause I gotta stay warm with this icy rain. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Gifts galore, presents and more. It's rappers everywhere, I can't see the floor. Santa went bananas, I can't bear it, I can't panda on a curse. I'm so happy, but that wouldn't be good grammar. Naughty girls get cold and no designer clothes, so Santa's little helpers wouldn't have a big load. So let me stick to the script and impress Saint Nick. He's gonna love the milk and cookies, yes I predict. Plus dinner's on smack and the ice. Parabéns, estudantes. Olha, temos muitas participações aqui, Georgia, legal a interação com os nossos estudantes. Uma boa tarde aí a todos os professores que ainda não nos cumprimentamos, né? Alguns chegaram depois. E aí algumas respostas são, né? Temos aqui o professor Hermes colocou, né, ferro, cálcio, ferro, carbono e cálcio, como também o professor Alexandre, ferro, carbono e cálcio.
O Matheus, que a professora Silvia colocou aqui, né? Bom descrever como todos são sólidos. Boa descrição aí, né? Natália também, ferro, carbono e cálcio. Peibopeva, um ferro, né, metal, e outro é feito de madeira, né? E o giz é o carbonato de cálcio, né? Ou cálcio aqui, né? Aqui outras descrições, madeira, cálcio, os alunos estão comentando, propriedade específica de cada um com a sua dureza específica, o professor Wagner, e a PEI, professor Wellington, da PEI Expedicionário de Alto Alegre responderam. A diferença na composição dos materiais, portão, ferro, porta, madeira, carbono, giz, sulfato de cálcio. E mais uma aqui, Georgia, o comentário aqui dos alunos, a aluna Maria Helena comentou ferro, madeira e sulfato de cálcio, né? Foram esses os comentários aqui, né, dizendo do que compõe cada material, né? E teve comentário também sobre propriedade, né? Sim, aí quando a gente observa as propriedades, a gente pode ver sólido, né, que o professor citou. Se você olhar o giz mais próximo, né, na composição dele, ele é poroso, então ele quebra mais fácil. O ferro, o portão de ferro, ele é mais duro, então a dureza, a tenacidade, a porosidade. Então, tem várias propriedades que a gente pode olhar aí. E a composição deles, né, ferro, madeira, que é carbono, e a cal, que é calcário, né, na verdade, o giz. Tanto que o giz, para quem tem alergia, ele é complicado, né, tanto que foi substituído aí pela lousa branca. Então, a gente tem esses 3 elementos. As substâncias, as matérias, as substâncias, todas elas têm várias propriedades, né? E aqui eu trouxe algumas para vocês. Existem outras, mas eu trouxe para vocês algumas para a gente saber algumas das propriedades. Então, aqui tem as propriedades específicas da matéria, são as características exclusivas de determinada matéria, que a diferencia das demais. Cada matéria tem a sua propriedade específica, ou seja, se eu olhar ali o condutividade, cada material vai ter uma condutividade diferente. Os materiais não têm a mesma condutividade. Então, ali embaixo, em química, os funcionais, ácidos, bases, sais e óxidos. Cada substância ela tem uma propriedade diferente ali. Existe o ácido, ele é diferente da base, ele é diferente do sal, porque ele tem moléculas, formações atômicas diferentes. Então, aí eu tenho as propriedades específicas da matéria. E aqui eu tenho as propriedades gerais. As gerais é que todas as matérias têm. Então, todas as matérias elas têm massa, volume, inércia, divisibilidade, ou seja, eu consigo dividir todas as matérias, eu consigo medir a massa de todas as matérias, eu consigo medir o volume de todas as matérias. Então, as propriedades gerais, todas elas têm. E como a gente sempre gosta aqui, né, o experimento, né, professor Fábio? O que é uma aula sem experimento? Não fica legal, né? Ciência da natureza sempre precisa a gente tentar, né, dentro do possível, mostrar algo, né, que é palpável, né, para o aluno. Melhor a gente fica aqui falando, mas é legal trazer um experimento para ele. E esse experimento, a gente vai analisar 2 aspectos de uma das propriedades dos materiais. Então, aqui a gente vai testar 2 aspectos de uma propriedade. Então, eu vou convidar o Fábio para manusear o experimento para a gente. Aí o Procardio está lembrando que temos algumas propriedades específicas, né? E algumas que são geral, né? Obrigada aí pela colaboração, né? Sim. E a gente vai aqui manipular. Essa é uma propriedade específica que a gente vai analisar, né? Legal. Pegando o fio do professor. Aqui Bom, então, a gente tem aqui, né, alguns volumes, né? Os volumes são idênticos, né, Jorge? Aí para visualizar melhor, eu vou colocar aqui, né? Isso, olha, dá para visualizar observar, os volumes são os mesmos. Ou seja, o espaço que ele está ocupando dentro da garrafa é o mesmo. Então, o que é o volume? O espaço ocupado por determinada matéria. Aqui a gente pode observar que o espaço ocupado por eles é o mesmo volume. Dá para ver que todos estão na mesma linha. E a gente vai mensurar a massa, né? Okay, A gente tem aqui uma balancinha. E a gente vai entregar para os estudantes qual é o volume de cada um deles, ou de todos eles? Para eles irem amadurecendo a ideia. A gente, então, colocou 100 ml de óleo,
100 ml de álcool e 100 ml de água. Água que colhi da torneira, né? Aqui nós temos uma balança, né? Eu vou ligar aqui para a gente agora... Você dá uma levantadinha só para ele. Isso, né? Que tem uma balança digital aqui, que é... Que é a balança de precisão, né? Isso. Aí a gente vai verificar aqui, né? Aí para a gente... Vou verificar aqui primeiro a massa da garrafa sozinha, né? Porque a gente tem que ter um padrão de comparação na balança, porque a gente quer ver o volume do líquido. A massa apenas do Do volume, líquido, né? é, Tá dentro. a massa do líquido só. E se eu não colocar a tara da garrafa vazia, vai misturar as duas massas. Então, eu preciso ter um só. Então, agora eu vou colocar aqui primeiro O do óleo. 100 ml de óleo e vou verificar ali. Então, agora a gente tem a massa aí do óleo, né? 90 gramas aí é a massa do óleo, ó. Muito bem. Bom, essa foi a massa do óleo. E agora eu vou verificar a massa do álcool, né? Então, a galera do estúdio está dando ajuda para a gente colocando na tela para vocês, né? Tá aí agora a massa do álcool, 80 gramas, né? 80,7 gramas. Mais precisamente. Isso, 80,7 gramas. E agora vou verificar a massa de 100 ml de água, né? Então, os volumes são iguais. Estou colocando agora 100 ml de água e a gente verificou a massa aqui, 100 gramas também. Bom, então a gente viu que volumes iguais são coisas diferentes que estão dentro desse, encerrado nesse volume, né? São materiais diferentes, substâncias diferentes dentro de cada volume. Todas possuem o mesmo volume, porém, as massas ficaram iguais. Então, o aluno ele já vai pensando aí em qual propriedade a gente está trabalhando aqui. Por quê? Ela é uma característica da matéria e a gente já mostrou que o volume não altera, mas altera a massa. Então, qual propriedade tem a relação entre massa e volume? Então, vai pensando aí, vai formulando na cabeça de vocês, porque a gente vai trazer um segundo experimento, Isso, né? aí para continuar o desafio com eles aqui, né? Porque eles já verificaram volume igual, massas diferentes, né? Aí eu vou pegar aqui primeiro a água, né? Os 100 ml de água que eu tinha. Vou colocar aqui, né? Então, aqui eu tenho 100 ml de água. E aí, eu vou colocar aqui também O álcool. o álcool. Gente, importante esclarecer para vocês que esse álcool é o álcool etanol, o combustível. Porque se eu usar um álcool com uma graduação, um grau menor, não vai dar certo o experimento. Porque o álcool com graduação menor, ele tem água. Então, eu tenho que usar o etanol para fazer esse experimento. Então, agora eu tenho um álcool e água aí em cada uma dos recipientes, né? E aqui a gente tem gelo. Gelo. Gelo é feito de... Esse é o gelo de água, né? De água. Esse é de Muito água. bem. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pedrinha de gelo Em cada aqui, um dos bags. primeiramente aqui na água, né? Opa. E eu vou colocar também uma pedrinha de gelo aqui no álcool. Aí, né, dá para observar aqui, né, que Acho que se colocar mais pedrinhas, vou verificar fica aqui. mais visível. Acho que eles conseguem visualizar que aqui na água está flutuando, né, o gelo, né? E no álcool o Põe gelo o preto. afundou. Vou verificar aqui se fica melhor aqui, né, para visualizar ali. Obrigado, Jorge. Tá aí cuidando da qualidade da imagem. Olha aí. Aí, faça só Aí, isso. vou verificar aqui. Isso. Vou colocar mais um, só tem que tomar cuidado para não diluir muito, né? Então, ó, de novo aqui no álcool. Opa! Afundou. E eu vou colocar aqui agora na água. Né? Flutua. Então, Flutua. aqui a gente está vendo um outro aspecto dessa mesma propriedade que faz o gelo flutuar na água e afundar no álcool. Notando ali que o gelo na água, ele não flutuou totalmente. Por quê? Porque a densidade do gelo é bem próxima à da água. Então, é por isso que ele não flutua completamente, ele fica um pouquinho afundado. Agora, o aluno que está ligado, né, que
prestou atenção. Que são muitos que estão atentos aqui à aula com a gente, né? Esses alunos são demais, São, né? Eles primeirão, são tá. super atentos. Então, agora vem para vocês mais uma interação no chat, né? O que aconteceu em cada recipiente e como podemos explicar o que aconteceu. Aí vocês vão trazer para a gente no chat o que aconteceu em cada recipiente e, o mais importante, qual é a propriedade que a gente está trabalhando, né? O que vocês sabem dessa propriedade. 2 minutos para vocês. Parabéns, estudantes. Aqui muitas respostas. Muito legal aí vocês estarem participando. E obrigado, professores, por trazer a resposta aqui dos estudantes, né? Como é o caso aí da P Expedicionário de Alto Alegre, né? Comentou aqui sobre a densidade, né? Era essa aí, né? Aqui a grandeza que estávamos falando, né? Muito bom. O Procarlos colocou: através da densidade podemos identificar as substâncias. Muito bom, isso aí, muito importante esse conceito de trabalhar com os estudantes mesmo. Aqui temos o Pro Edilson, que comentou, né? Demonstra que o álcool tem densidade menor que a do gelo. Aí o Pro Wellington, daqui também comentando aqui sobre a densidade, Samuel, Natália. Pro Silvia, no recipiente com água, o gelo não afundou totalmente, como no álcool. Foi a observação do aluno Eric com a Pro Silva. Obrigado aí, Pro. A densidade deles são diferentes, foi o que a aluna Luana comentou, junto com a professora Andréia aqui. O gelo é menos denso que a água e o gelo é mais denso que o álcool. Foi a professora Fabiola, né? Não veio o nome do estudante, mas os estudantes com ela que comentaram aqui. O gelo tem densidade maior que do álcool, por isso o gelo afunda, pro Inácio, e a água tem estado sólido, tende a ocupar o espaço maior em relação à mesma, só que no estado líquido, né? Muito bom, professor Wagner. Então, olha, parabéns aí pelas colaborações, obrigado aos estudantes aí por participarem e responderem. Acho que entenderam bem a ideia os nossos estudantes, né? A ideia da densidade, né? Que, na verdade, no recipiente com água, o gelo flutua, e no recipiente com álcool, o gelo afunda, né? Por que acontece isso? Por causa da diferença de densidade. Então, se a gente olhar ali embaixo, tem essa informação. A densidade do gelo é diferente da densidade da água, porém, são densidades bem próximas, por isso que o gelo não afunda completamente. E aí eu tenho a densidade do álcool, que é a mais baixa de todas, por isso que o gelo desce no álcool. Então, aí, na resposta 2, está explicando o que eu já comentei para vocês sobre o gelo, e o professor também trouxeram, né, que o gelo não afunda totalmente, por causa da densidade, e a gente viu uma das propriedades da matéria. Então, dentro das ciências dos materiais, a gente estuda todas essas propriedades.
Então, é uma ciência bem extensa, só que não tem como a gente estudar tudo isso, né, numa aula de 25 minutos, mas a gente tentou trazer para vocês, né, um resumo, uma parte da ciência dos materiais. Aqui eu tenho, comparando, 3 materiais. Eu tenho o ferro, o aço e o alumínio e o polímero. A gente não vai conseguir ver um por causa do tempo, mas tem o PPT para vocês no repositório, tem uma atividade na apostila que pede essa comparação entre eles, né, entre esses materiais, e aí, para você conseguir responder lá o exercício, pode estar usando o PPT, que fica disponível no repositório. Então, mas falando de propriedade física e química do ferro, ele é maleável, a gente consegue torcer ele, né? Eu consigo dobrar o ferro, né? E essa é uma propriedade muito importante do ferro, que faz ele ser utilizado para várias coisas, principalmente construção civil. A gente pode ver tenacidade dele, coloração, a coloração do ferro. Aí, no caso da imagem, ele está meio enferrujado, mas ele tem uma coloração branco acidentada. Quando ele sai, né? Quando ele não oxidou, ele fica o branco acinzentado. Tem propriedade magnética, é duro, é resistente. Então, está vendo que eu estou falando várias propriedades, várias características do ferro. Ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão do ferro é 1.535 graus Celsius. Ponto de ebulição, 3.000 graus Celsius. E a densidade do ferro é 7,874. Então, é uma densidade bem alta. Aí tem as composições e características, né, do que é feito o ferro. Aí, no próximo, eu tenho a toxicidade, porque eu não posso superdosar o ferro, então eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de ferro no meu organismo, né, porque ele pode dar problema. O principal uso do ferro, produção industrial, o principal uso do ferro é a construção civil, mas tem outros, mas o que mais usa é civil. Aí eu tenho o cobre, também tem as propriedades físicas e químicas do cobre. Ele é um elemento metálico, marrom avermelhado, o metal é macio, maleável. Essas características fazem ele ser transformado em fio, né? E ele é um bom condutor. Então, eu tenho várias características aqui, tenho ponto de fusão e ebulição, tem a composição do cobre, tem a toxicidade do cobre, porque eu não posso estar em tanto contato com o cobre. Principal uso, o cobre ele é usado principalmente por ser condutor para fio, mas ele também é usado em mistura de joia. Por quê? As joias são feitas com prata e ouro, mas esses 2 materiais são muito caros. Então, para a joia ficar mais barata, eles misturam cobre. Como que eu percebo essa mistura? Pela coloração da joia. As joias que têm a coloração mais avermelhada é uma mistura de cobre. Então, se o ouro estiver bem avermelhado, é a quantidade de cobre que ele tem nele. O aço, que é muito utilizado também na indústria civil, né? E é utilizado para automóveis, para outras várias coisas. Ele é maleável, durável, elástico, tem boa resistência, condutividade. A gente chegou a ver os metais, né? Eles têm condutividade. E o aço, ele tem uma propriedade que ele é uma liga metálica. Na verdade, ele é ferro e carbono. Então, o aço ele é constituído por ferro e carbono. E, dependendo dessa composição, da quantidade de carbono que eu tenho, eu troco o nome dele. Aí vira hematita, baunita. Então, dependendo da quantidade de carbono, o aço troca de nome. Toxicidade, né? O aço, como todos os metais, ele não pode ser concentrado no organismo, porque metais fazem mal em excesso no organismo. Principal uso ferramenta, utensílios, panelas tem aí também. O alumínio, que é um dos mais utilizados, até tem uma questão, né, professor Fábio, de usar as panelas de alumínio, porque o alumínio no organismo também é tóxico. Então, as pessoas dizem para não usar, né? E o alumínio ele é bem maleável, e ele é bem utilizado, e ele é leve. O alumínio também é muito utilizado para construir avião, por causa da leveza dele. Então, é um material muito usado em aeronáutica. E as latinhas que a gente conhece de alumínio. Também é tóxico, né? E aqui eu tenho os polímeros, que são os plásticos.
Os polímeros, eles são cadeias juntos. O poli quer dizer que são vários meros. Não dá para entrar muito em propriedades dos plásticos por causa do tempo, mas eu trouxe aqui para vocês algumas características que comparam eles, né? E uma das características que a gente estudou é a densidade, e a gente pode observar que a densidade dos plásticos são diferentes. Então, dependendo da densidade do plástico, eu consigo identificar que tipo de plástico é. E aqui tem o exercício que eu falei para vocês, que é uma indicação, que vocês podem consultar o PPT. E, infelizmente, a nossa aula acabou e foi a última aula do bimestre. E quer desejar boas férias para eles? Boas férias, estudante. Boas férias, professores. Um prazer estar com vocês aqui, dividindo esse estudo aqui de Química. E até depois das férias, então. E até depois das férias, então, pessoal. Espero vocês em agosto aí, hein? Tchau, tchau. Tchau.